Eu sou Viana Escultor. Esse daqui é o quarto vídeo de uma sequência onde estou mostrando como eu faço os meus trabalhos em fundição em cera perdida. Vocês verão nesse vídeo a continuação então, onde eu fiz estas duas peças aqui em alumínio. Como eu disse nos vídeos anteriores, estou em São Paulo, porque por conta da pandemia, improvisando aqui na minha casa, até para mostrar que com uma certa simplicidade dá para fazer de tudo um pouco. Bom, então eu na churrasqueira montei aqui um forno para descerar os blocos, né, que eu mostrei nos vídeos anteriores. Então aqui eu já estou acomodando os blocos. Então, como vocês podem ver, mais ou menos calculei o espaço para caber as 3 peças ali e fiz um invólucro aqui com tijolos, né? Estou colocando as peças de ponta cabeça. Você viu ali o funilzinho, né, de cera, por onde depois a gente vai virar de ponta cabeça, depois que derreter essa cera, que é onde vai receber o metal. E aí eu fui colocando então os blocos aí um do lado do outro. Encostei lá o primeiro lá na parede, lá no fundo, coloquei um bloco, uns tijolos, né, entre eles para manter uma certa distância e para o calor passar por toda a peça. E aí no caso eu estou quebrando com o martelo um pedaço para ficar bem aberto mesmo ali o canal de entrada, né? Enfim, aí depois eu vim com o tijolo e fechei tudo. Fiz um teste ali com o maçarico. Aí depois eu coloquei barro para terminar de fechar os vãozinhos. Peguei terra mesmo do jardim, coloquei um pouquinho de argila assim, só para ficar um pouco mais argilosa a terra, apesar de que a terra já era um pouco argilosa, e fechei. Aí eu deixei durante 10 horas esse forno ligado ali com aquele maçarico. Foi o tempo aproximado aí para esquentar bastante, né? E derreter a cera. Enfim, na verdade eu dividi em 2 dias. Eu acabei fazendo no final do dia, então eu assei durante umas 5 horas. E aí eu estava cansado, para não deixar a noite sem acompanhar. Eu resolvi apagar o fogo. Aí no dia seguinte eu liguei de novo mais 5 horas. Então ficou 10 horas ali, né, no total, mas com esse tempo intercalado, né? Então esquentou, esfriou um pouquinho. Ainda no dia seguinte estava quente. Aí no dia seguinte de manhã liguei de novo, esquentei. E aí eu deixei de um dia para o outro para esperar esfriar, porque ficou tudo bem quente, né? Deve, como eu falei, né, nos vídeos anteriores, deve ter chegado em algo em torno de uns 1000 graus esse forno aí, pelas características, né, de fogo e fechamento que eu fiz aqui nesse espaço, né? Bom, a minha intenção, obviamente, é futuramente fazer um forno só para isso, né? Não vou ficar fazendo toda vez essa coisa de monta e desmonta, né? Mas é interessante saber que dá para improvisar e fazer e ir fazendo. Você viu que ele tem uma grade embaixo ali, né? Para vazar, né? Para ter o espaço ali onde o fogo ficou circulando por baixo ali e vazar a cera. Aí deu uma queimada por fora, você tá vendo que tem uns pedaços meio apretejados, né? Teve um momento que, quando começou a derreter a cera, que subiram umas labaredas mais fortes. Eu acho que foi nesse momento que deu essa queimada. Mas vira uma queimada superficial, que não tem problema nenhum. E aí eu tô já fazendo uns testes, né? Peguei tirei a peça do forno. Aí eu fui apertando ali, tá vendo que eu tô batendo com o dedo, apertando por fora. Eu fiquei até com um pouco de receio de que tivesse passado um pouco do ponto. A peça ficou relativamente leve. E quando eu apertava assim por fora, a parte que tem a fibra de vidro, em alguns momentos se eu apertasse muito ali, ela já ia meio que desmontando, né? Mas mesmo assim eu tirei com cuidado todas as peças para fazer o teste, né? De fazer as fundições finalmente nessas peças mesmo, né? Aí a mesma coisa, né? Mais uma vez ali eu coloquei o dedo dentro dos buracos ali para ver que assim a parte de dentro é mais gesso e areia mesmo, né? Por fora que tem a fibra de vidro, né? Então eu coloquei o dedo assim para sentir se estava bem firme, bem duro, e tava, né? Assim, parecia um bloco mesmo assim de um cimento mesmo duro. Por fora que ficou um pouquinho mole assim, se você ficasse cutucando e apertando ali ia esfarelando, né?
mas mesmo assim eu percebi que o bloco estava bem firme, apesar de estar desmanchando por fora. Então eu resolvi dar continuidade, falei, bom, vou fazer os testes aqui. Esse daí é o bloco de soldado, o primeiro são das cabeças e o de trás ali é do padre Júlio Lancelotti, né? E aí eu resolvi então começar testando com alumínio, né? E aí eu resolvi primeiro fazer o teste fazendo a fundição das cabeças, que precisava de menos alumínio, né? Porque são peças pequenas, para ver se a peça não ia estourar, não ia abrir, alguma coisa assim. E aí, como deu certo, eu já fiz logo em seguida também a do soldado também. Só não fiz a do padre porque eu pretendo fazer em bronze. Eu até comecei a derreter o bronze, mas aí vocês vão ver o forno que eu fiz bem improvisado lá, ele estava perdendo muito calor e eu preciso fazer um forno mais fechado para conseguir concentrar mais calor e talvez também jogar um ar nele, né, um oxigênio ou ar natural mesmo, para conseguir dar continuidade. Bom, aí eu tirei todos os tijolos lá da churrasqueira e fiz essa montagem aqui para fazer, enfim, para derreter, colocar o cadinho e derreter. Então eu fiz essa tenaz aqui com os ferros que eu tinha ali de um portão, de uma porta de ferro que eu desmontei. E aí eu improvisei essa tenaz para pegar o cadinho. Então eu estou mostrando ali como é que pega, como é que vira, né? Esse cadinho ele suporta mais ou menos uns 2 litros de metal, né? Alumínio ou bronze. E como eu não tinha solda, eu fiz esse improviso todo com parafuso, né? Os pedaços de metal ali que eu coloquei, que abraça, as abraçadeiras ali, enfim, estão parafusados. Esse latão aí eu mostrei só para dizer que eu pretendo fazer um forno com esse latão. Eu vou cortar ele no meio e fazer um forno com tijolo e uma massa, né, com areia, assim, não sei se eu vou fazer com gesso ou com massa refratária, vou ver ainda. Mas só para vocês saberem que eu vou fazer para completar melhor. Aí eu estou mostrando, né, que tá vendo que eu enchi os vãos de areia. Aqui, na hora de fazer a tenaz, eu fiz umas brincadeiras com os arames, assim, pensando como é que eu ia fazer, dando os formatos e tudo mais. Como um dos perfis de ferro que eu tinha ali era um perfil, literalmente, na verdade ficou ali uma garrinha, né, que encostou no cadinho, que ajudou a segurar. Na hora que vira, ele não cai para frente. Aqui eu estou mostrando o alumínio, né, que eu coloquei dentro do cadinho para mostrar os pedaços que eu já tinha separado, né, os lingotes. E aqui foi a cama que eu montei, né, de novo, né, improvisando. Coloquei lá uns tijolos no chão, fiz uma pilha ali, coloquei a peça dentro. E aí estou mostrando que esses vãos eu preenchi com areia, né, mais uma vez. Como eu vou jogar o metal agora então no buraco ali, onde era o funilzinho, onde tinha, né, onde serão os canais de entrada. Então eu fiz essa cama de areia em volta para ajudar a segurar. Caso estoure, por exemplo, né, a peça, ou caso vaze, alguma coisa assim, aí enfim, tem areia que vai segurar e não vai esparramar pelo chão, não vai fazer nenhum estrago e tudo mais. E mesmo agora que eu já estou, né, fundindo, já derreti o alumínio, já estou virando ali, né, vocês vão ver que vai escorrer um pouco. Olha lá. Ele encheu rápido porque era bem pouco, na verdade. Eu achei que fosse ser mais, mas era bem pouco. E se eu tivesse com a outra peça ali, eu já podia ter já montado, né? Já feito a segunda peça. Mas enfim, aí o que eu fiz? No próprio tijolo mesmo eu fiz novamente os lingotes ali para voltar a derreter depois. Aí eu deixei esfriar, abri essa peça para ver se deu certo. Como deu certo, aí eu vim já e fundi a segunda peça também logo na sequência. Poderia, na verdade, ter aproveitado já que estava derretido ali, enfim, guardado, colocado, mas fiz essa besteira de derreter tudo de novo. E aqui, então, já é a segunda peça. Ela recebeu uma quantidade um pouco maior de metal, porque ela é maior, obviamente, e é importante sempre manter um fluxo constante, né? Na hora que você começa a colocar, não parar, que às vezes pode acontecer de dar uma esfriada ali, secar, enfim, esfriar, né? E aí entupir e não completar a peça toda.
né? E aí, às vezes o trabalho é perdido, né? Você tem que fazer tudo de novo, né? Bom, aí o metal deu quase em cima, sobrou só um pouquinho, fiz novamente ali 2 lingotezinhos. Bom, e aí na sequência já vou mostrar então tirando a peça, desmontando, né, para ver como é que ficou. Então ali eu tirei os tijolos de volta, tirei a peça da areia. Ela ainda está quente, né? Você pode ver que eu tô com a luva de couro ali, porque ela ainda não tinha esfriado completamente. Aí eu coloquei ela no chão, peguei uma marreta, um martelo e comecei a abrir, né? Então basicamente, né, você tem que meio que ir rasgando e quebrando, né, o bloco que vira uma mistura né, da manta de vidro com gesso e areia, né? Então em alguns lugares está mais duro, tem como se fosse, parece um monte de pedra mesmo, assim, que você vai quebrando. E tem que ir quebrando com certo cuidado, porque dependendo da peça você pode chegar na peça e eventualmente quebrar um pedacinho da peça, sei lá, né? Uma pontinha de qualquer coisa de metal que faz parte da peça, né? Então tem que ir com certo cuidado, vai batendo e tal. É meio brutal essa parte, não tem muito jeito não, porque também é um pouco duro também, principalmente a parte de gesso e tudo mais. Bom, todo esse material aí, a gente chama ele de luto, né? Toda essa cinza que sobra e mesmo a manta de vidro, né, que a gente vai desmontando ali. Eu até procurei não desmontar muito, porque a gente reutiliza ela nos próximos blocos que a gente vai fazer novamente. Então dá para reutilizar várias vezes, assim, né? Até ela tá bem esfarelada mesmo, assim. Mesmo esfarelada ainda dá para usar um tanto. Mas quanto mais íntegra ela tiver, mais dá para usar fazendo essa volta na peça, segurando e tal. E aí é mais uma economia para se fazer nas próximas peças, né? Assim como também essa parte em vez de usar areia, você acaba usando o pozinho mesmo, né? Que já tem areia e gesso que assou, né? Que queimou aí tá super duro e tal. Então vai formar uma massa bem melhor ainda do que a primeira massa para segurar. Bom, aí já apareceu a peça, né? As duas cabecinhas lá que eu fiz de teste, que uma vez eu fiz elas em bronze, só que eu tentei fazer ela na areia e ficou super pesada, uma pecinha minúscula, muito pesada. Falei, não, vou fazer ela oca e ver como é que fica e tal. E aí então resolvi para esses testes aí fazer uma dessa também aí. Vamos ver como é que vai ficar até o final. Bom, agora é cortar os canais, tirar os preguinhos e tapar os buracos e dar o acabamento desejado, né? Posso tanto fazer várias lixas aí e deixar no metal natural, quanto depois fazer algum tipo de pátina, né? Alguma pintura nela para dar uma cor, alguma coisa assim. Bom, aqui então eu já peguei o guarda, os GCMs, né? Os guardas municipais. Então a mesma coisa, fui abrindo, já está aberto no caso aqui, não mostrei de novo fazendo o mesmo processo, né? Mas é a mesma coisa, tá vendo? Tá todo a manta em volta ali, os pedaços e tudo mais. O que eu fui fazendo, eu já fui aproveitando, na verdade, dando umas cinzeladas ali. Tá vendo que eu tô com uma ferramenta um pouquinho menor ali? Que eu aproveitei e em alguns casos, como tinha uns vazamentos de metal, umas bolinhas, uns pedaços, umas rebarbas, alguns pedacinhos eu já fui tirando, eu já fui aproveitando e já fui separando ali. Lembrando que todos esses pedaços de metal que você vai tirando, você guarda e você reaproveita na próxima fundição. Aí é a mesma coisa, né? Depois é cortar essas rebarbas, tirar os pregos e parafusos que eu fiz para segurar, né, essa parte de fora com a parte de dentro e esvaziar a parte de dentro para ela ficar oca e mais leve, né? Algumas peças às vezes você pode até deixar ela com areia dentro, que ela não vai aparecer mesmo, mas convém tirar para ficar bem mais leve, né? Que é o caso dessa peça aí. Aliás, é o propósito de se fazer, inclusive isso, né? Para realmente tornar a peça mais leve mesmo. Mas é esse o resultado, quer dizer, não é o resultado final ainda, tem que dar os acabamentos todos, né? Dá pra, a mesma coisa, dá pra deixar meio rústico, dá pra deixar ele super brilhante, se você passar várias lixas e der polimento, ela pode ficar uma peça literalmente brilhante. Não vai ser o caso dessas peças, tá? Então aqui eu resolvi mostrar, só para lembrar, né? Então ela em cera, o formato da cera, como é que ficou, o canal, tal, o buraco oco, né? Dentro da peça, né? Mostrando que tudo vira uma casca, né? De metal.
E é isso, né? Falta ainda definir aí o tamanho dessa parte de baixo, cortar esses canais aí, né? Volta para a fundição, vai derreter de novo para as próximas fundições. E aí é isso, é só dar esse acabamento final. E no caso dessa peça aí, né, ela não é uma peça sozinha, né? Tem mais peças para fazer para terminar. No próximo vídeo, que deve ser o último dessa sequência, eu pretendo mostrar uma fundição então em bronze e os acabamentos finais desses trabalhos aqui. Obrigado por ter assistido até aqui. Provavelmente você achou interessante, então dá um joinha, compartilha, conta para os amigos. Caso você tenha alguma pergunta, tenha algum interesse, né, queira conversar comigo, pode escrever algum recado aqui, deve ter algum contato aqui, ou entrar lá no meu Instagram, que é Viana Escultor, e eu responderei assim que possível. Obrigado.